amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma grande aula, uma aula muito interessante, uma aula muito importante de legislação de trânsito, um assunto específico, a Resolução 04, Resolução 04 de 1998. Essa aqui foi uma das primeiras resoluções editadas pelo CONTRAN após a vigência do novo Código de Trânsito, né? Essa resolução fala de uma situação bem específica, que é a licença para trânsito de veículo, né? Professor, o que é essa licença para trânsito de veículo? É uma autorização especial. Gente, vamos interpretar o nome dessa licença, ó, licença para trânsito de veículos, né? Por exemplo, aqui você tem que entender com profundidade, né? Vem comigo, olha só. Você tem um carro, tá? Seu carro registrado, licenciado no seu nome, tudo certinho, com todos os equipamentos de segurança. Você sai da sua residência, vai até o seu local de trabalho. Houve o quê? Um trânsito de pessoa, você, né? Então, o que aconteceu? O veículo foi utilizado para te transportar. Normalmente, os veículos são utilizados para transportar cargas ou pessoas. Aqui é diferente, ó. Licença para trânsito de veículo, né? Ou seja, é o veículo que vai ser transportado, não pessoas e não cargas, né? Professor, quando que ocorre isso? A gente vai falar em detalhes essa resolução. Isso aqui ocorre, por exemplo, a montadora, ela encaminha aí 30 viaturas, aí, 30 carros aí, para venda consignada lá na concessionária. Então, vai ser um trânsito de quê? De veículos, é essa situação. Professor, por que isso? Né? Porque essa resolução, vamos já para a ementa dela, ela visa, ela vem regulamentar, ela vem o quê? Ela vem aí sanar as dúvidas e essa situação que está na ementa. Ó, dispõe sobre o trânsito de veículos, já falei trânsito de veículos, não o veículo transportando pessoas e cargas, que é o normal, aqui é trânsito de veículos novos, nacionais ou importados, antes do registro e do licenciamento. Olha só, dispõe sobre o trânsito de veículos novos, é o que eu falei para vocês agora. Então, a concessionária vai receber, é um dos exemplos, é um dos casos que nós iremos detalhar nesta aula, vai receber esse veículo, e esse veículo ainda não está registrado e ainda não foi licenciado, tá? Ah, professor, o que acontece? Acontece o seguinte, né? Se ele transitar esse veículo sem registro e sem licenciamento, ele vai cair numa infração de trânsito, lá no 230, inciso 5, ele vai ter uma penalidade gravíssima aí. Outra situação, e de veículos usados, incompletos, nacionais ou importados, antes da transferência, né? Incompletos, né? Como assim, professor? Tem um carro, né, um veículo, e ele vai ser transformado em uma ambulância, por exemplo, vai ser transformado em um carro forte, né? Ou seja, esse veículo aqui também ele tem que ser licenciado, ele tem que ser aí, ele tem que ser feita a transferência dele completa para poder transitar. Bacana? Então a gente vai falar antes do registro e antes do licenciamento. Ah, professor, e aí? Eu quero saber mais sobre esse registro e mais sobre o licenciamento, né? Você quer saber mais sobre isso, né? A gente tem aula específica, por exemplo, o registro está previsto lá no Código de Trânsito Brasileiro, lá no seu artigo 120, né? E o licenciamento, lá no Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 130, o professor tem uma aula magnífica sobre isso, né? E essa aula a gente vai acabar reforçando muitos dos conceitos aqui, principalmente de registro depois de licenciamento, né? Vamos lá. Professor, os considerandos. Os considerandos significa o quê? São os motivos que teve o legislador, no caso aqui o CONTRAN, para a edição dessa resolução. Considerando que o veículo novo terá que ser registrado e licenciado no município de domicílio ou residência do adquirente. Isso aqui está lá no Código de Trânsito, né? Professor, o que está dizendo aqui? O Código de Trânsito é bastante claro. Qual é o local do registro e do licenciamento do veículo, né? Só lembrando a vocês que registro é uma coisa, é esse papelzinho aqui, e o licenciamento é este outro aqui, né? Depois a gente vai falar para vocês aí, o registro é uma coisa, licenciamento é outra. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? No Código de Trânsito Brasileiro,
ele é bem taxativo, ele é claro e fala o seguinte: o registro e o licenciamento deve se ocorrer, isso já foi questão de prova, inclusive do CESP, né? Na onde? No local de domicílio ou residência do adquirente do veículo, né? Bacana. Segunda consideração, né? Considerando que o concessionário ou vendedor autorizado pela indústria fabricante do veículo poderá ser o primeiro adquirente, né? Ou seja, vai sair da fábrica e vai até a concessionária, então vai facilitar essa tramitação. E finalmente aqui, considerando a conveniência de ordem econômica para o adquirente nos deslocamentos do veículo, né? Você já pensou, gente, é uma indústria, né? É uma indústria que tem vários representantes, né? Essa indústria é montadora, de um pátio para o outro, né? Ela vai deslocar, por exemplo, de um pátio para o outro, ele vai atravessar uma rua ali, 2 quilômetros entre uma unidade e outra da própria fábrica. O que acontece? Se você transitar nesses 2 quilômetros ali, o que vai acontecer? Você está transitando sem registro, sem licenciamento, você vai cair no 230. Ou seja, então esta resolução ela vem preencher essas lacunas e vem isentar as pessoas dessa multa de transitar as hipóteses, né? Para que isso? Para evitar o 230. Conduzir o veículo que não esteja registrado, tá certo? E devidamente licenciado. Qual que é a punição? Infração gravíssima, né? Infração gravíssima, 7 pontos na carteira, penalidade, multa e apreensão do veículo. Medida administrativa, remoção do veículo, né? Aí eu tenho que fazer um comentário, a gente vai assistir a nossa próxima aula. A próxima aula vai ser a respeito de equipamentos de segurança, é a resolução 014 do CONTRAN. Se você não estiver portando um equipamento obrigatório no carro, por que equipamento obrigatório? Para a sua própria segurança de terceiros, não é isso? Você tem uma infração grave, né? Olha aqui, então, conduzir o veículo sem estar registrado e devidamente licenciado, você tem uma multa aí, uma infração gravíssima, né? Eu fico pensando, mas qual que é isso, né, gente, né? Será que aqui é por fins arrecadatórios? Porque você pode ter certeza. Se você for emitir qualquer um papel desse aqui, você vai estar pagando, você está sujeito aí, você vai pagar as taxas do Detran, né? Deixa eu me organizar, que minha mesinha aqui ela é bastante pequena, né? E a gente tem que estar se organizando. Tudo bem? Então, para evitar isso. Então, vamos comigo, né? Artigo 1º, permitir. Olha, permitir que o transporte de cargas e pessoas em veículos novos, antes do registro e licenciamento, adquiridos por pessoas físicas e jurídicas, por entidades públicas e privadas, os destinados aos concessionários para comercialização, desde que portem autorização especial segundo o modelo constante no anexo 1. E aí, professor? E aí, isso aqui é um tipo de texto que a gente tem que ler várias vezes para interpretar. Vem comigo, aqui diz várias coisas. Primeira coisa que diz, permitir o transporte de cargas. Tá? Vou marcar esse cargas aqui, tá? E vou colocar aqui uma interrogação. E pessoas em veículos. Ó. Aliás, vou colocar certinho aqui, tá? Vamos colocar certinho para você ter um entendimento. Ó. O transporte de cargas, né? O transporte de cargas. É uma situação, tá aqui. E pessoas em veículos novos, tá? Antes do registro e licenciamento, ponto. Aí eu pergunto, o que significa esse transporte de cargas? Um exemplo clássico, que eu tenho certeza que todos vocês já viram nas estradas, nas cidades, né? É aquelas famosas cegonhas, né? Então, aquele caminhão está transportando cargas. Qual que são esses cargos? Veículos novos, né? Olha aí, né? Veículos, né? Cargas, né? E pessoas em veículos, né? Como assim, professora? Pessoas em veículos. Por exemplo, a concessionária comprou um caminhão que ela vai revender, vai comprar um carro, ela manda um funcionário, tá? Lá na fábrica, por exemplo, ele vai embarcar na viatura, no automóvel, no veículo, e vai vir rodando. Então, o que é? Ó, pessoas em veículos novos. Então, é o seguinte, permite, né, o transporte de veículos e as pessoas nessa situação, né? Então, isso que diz a primeira parte do artigo 1º, tá? Claro, ambos os casos, esses veículos estarão sem importar o registro e sem importar o licenciamento.
Então, ele não vai ter o registro e ele não tem o licenciamento, em ambos os casos. Ou seja, aqui já é uma regra de exceção que você vai fugir do quê? Você vai fugir do artigo 230, parágrafo inciso 5º. Bacana. Explicada essa primeira parte, que são 2 casos separados aqui, eu tenho que explicar isso para vocês, porque os demais artigos eu vou ter que retomar o artigo 1º. Então, é importante que você tenha em pleno entendimento do legislador. Adquiridos por pessoas físicas e jurídicas, por entidades públicas e privadas, e os destinados aos concessionários para comercialização, desde que portem a autorização especial, segundo o modelo constante no anexo 1. Então, o artigo 1º, ele fala o seguinte, ó, você pode transportar sem registro, sem registro e sem licenciamento, desde que você porte um documento que é essa aqui, licença para trânsito de veículo. É exatamente o nome da aula que eu coloquei lá, ó, licença para trânsito de veículo. Você vai você vai transportar o quê? O veículo, né? O veículo novo. Tá? O veículo novo é o caso aí da aula que eu intitulei. Professor, quais são os dados que vão constar nessa licença, né? O prazo de validade, né, 15 dias, aí tem a exceção de 30 dias que a gente vai falar para vocês. Marca, modelo, espécie, cor, tá, chassi, destino, origem, né? Transportador, ó, quem que vai ser o transportador? Vai ser a pessoa física ou vai ser uma empresa especializada? Então ele vai ter que portar o quê? Essa licença para trânsito de veículo, ele vai ter que portar para transportar aí para transportar o veículo. Aqui o veículo é como se fosse uma mercadoria, né? Bacana, vem comigo aqui, né? A permissão estende-se aos veículos inacabados, chassis, do pátio do fabricante ou da concessionária até o local da indústria encarroçadora, né? O que acontece é o seguinte, acontece muito que às vezes ele compra um chassi, né? Compra um carro, esse carro ele vai ser o quê? Ele vai ser transformado em outro carro, né? Uma ambulância, uma ambulância, por exemplo, ele pode ser também um carro forte, tá certo? Um carro de polícia, um camburão, assim por diante. Então, existe uma transformação. Então, o que acontece aqui? Esses carros também são obrigados a ter o quê? Ter o registro e ter o licenciamento. Então, o parágrafo 1º, ele estendeu essa permissão para esse tipo de situação, né? Vem comigo, parágrafo 2º, né? O que acontece? Olha só. Parágrafo 1º, autorização especial segundo o modelo constante no anexo 1. Então, essa autorização especial nada mais é do que a licença para trânsito de veículo, essa aqui. O que ele está falando aqui no parágrafo 2º? Essa licença, que é a autorização especial, válida apenas para o deslocamento para o município de destino. Olha, boa questão de prova, né? Deslocamento para o município de destino. Então, você tem que sair lá da fábrica, por exemplo, da montadora e até o destino correspondente. Será expedida para o veículo que portar os equipamentos obrigatórios previstos pelo CONTRAN, adequado ao tipo do veículo, ou seja, essa licença, né, não está desobrigando o carro a ter, claro, seus equipamentos obrigatórios, né? Equipamentos obrigatórios, aula muito importante, vocês têm a obrigação de saber assistir essa resolução, mesmo que no seu concurso não conste lá, a resolução 014, eu acho muito importante você ler essa resolução, porque ela vai aumentar um pouco a sua percepção. Previsto pelo CONTRAN, ok, né? Com base na nota fiscal de compra e venda, com validade de 15 dias, transcorridos da data da emissão, prorrogável por motivo de força maior. Então, essa autorização especial, ela tem 15 dias, ok, desse trajeto, desse carreto, prorrogáveis por mais 15 dias, né? Essa aqui é uma situação. Chama atenção que a gente vai falar de data, de prazo também no artigo 4º da lei, dessa resolução muito importante. Bacana? Então, está aqui no parágrafo 2º, colocou... Qual que é o trabalho do parágrafo 2º? O parágrafo 2º falou, olha, tudo bem, você vai ter a autorização, mas é para o destino, você não pode aproveitar e pegar carona para os outros destinos. Segunda coisa, segundo elemento importante, ó, portar equipamentos obrigatórios. Por quê? Porque ele pode vir rodando com o veículo. Claro que tem que ter os equipamentos obrigatórios. E o prazo de validade, 15 dias, né,
podendo ser prorrogado por mais 15 dias, só que essa prorrogação, o legislador foi bem claro, ela não é automática, é período por motivo de força maior. Bacana, né? Parágrafo 3º, vem comigo. A autorização especial será impressa em 3 vias, das quais a primeira e a segunda serão colocadas, respectivamente, no vidro dianteiro, para-brisa, e no vidro traseiro, e a terceira arquivada na repartição de trânsito expedidora, né? Aí eu chamo a atenção para vocês, se vocês virem uma cegonha, né? Vocês podem observarem, né? Eu estava preparando essa aula, graças a Deus eu passei perto de uma concessionária, eu vi uma cegonha, eu reparei lá no para-brisa, né, no vidro da frente, no traseiro, tinha um papel. Eu falei, aquele papel nada mais é do que a licença que é a licença especial para trânsito, né, do veículos, né, trânsito de veículos. Então aqui 3 vias, né. Falou, vem comigo. Parágrafo 4º, artigo 2º, né. Qual que é o trabalho do artigo 2º? O artigo 2º está permitindo que esses serviços possam ser o quê? Remunerados, tá? Então, ele pode ser remunerado, esse serviço, das empresas especializadas aí que fazem esse tipo de transporte. Bacana? Então, esse aqui é o artigo 2º. Agora, vamos para o artigo 3º, né? Muito importante, gente, o artigo 3º, o artigo 1º, o artigo 3º e o artigo 4º é de fundamental importância. Os veículos consignados nas concessionárias para comercialização. Professor, o que significa isso? Os veículos consignados. O que é? Uma venda consignada. A montadora, tá certo? Está lá no estado de São Paulo, fabrica lá 1000 carros, né? Desses 1000 carros tem a concessionária, claro, da marca dessa montadora. Falou, olha, eu vou consignar para você 30 veículos, né? Ele embarca lá em São Paulo, vai até o município, por exemplo, Cuiabá. Sou cuiabano aí com muito orgulho, vai lá Cuiabá, recebe. Então, a concessionária vai usar esses veículos? Não. O que ela vai fazer? Ela vai comercializar. O que está dizendo no artigo 3º? Ele vai trazer uma regra específica do carreto, do transporte. Tá? Então, a primeira situação é isso. Veículos consignados aos concessionários para comercialização. E os veículos adquiridos por pessoas físicas, entidades privadas e públicas a serem licenciados nas categorias particular, oficial, somente poderão transportar suas cargas e pessoas que tenham vínculo empregatício com os mesmos, né? Aí, ó, coisa interessante, né? Então, para emitir aquela licença lá, só pode ser transportada as pessoas que têm vínculo, né? Então da concessionária, ela pode até mandar, vou fazer uma venda consignada, ela manda a própria cegonha para lá, né? Faz essa consignação aí. Bacana? Então é importante o parágrafo 3º, que ele diz isso somente, ó, que tem o vínculo empregatício. Agora, vamos para o artigo 4º, né? O artigo 4º trata de outra coisa, né? Vem comigo aqui. Antes do registro e licenciamento, o veículo novo, nacional ou importado, que portar nota de compra e venda ou documento alfandegário, poderá transitar. Professor, então significa que eu fui lá na concessionária, eu comprei um carro zero, um carro novo, bacana. Esse carro, preste atenção, ele sai da concessionária já com o seu registro e o seu licenciamento, sim ou não? Não. Você sai da concessionária com o quê? Você sai com a sua concessionária apenas com a nota fiscal de compra. Professor, e agora? Agora eu vou ter que aprofundar um pouco a mais esse assunto aqui, tá? Que eu vou falar para vocês assim, fiz um desenhozinho aqui, eu quero falar para vocês do registro. Olha aí. Como se dá o registro, né? Então nós temos aqui o fabricante. Nós temos aqui a montadora, por exemplo. Nós temos a alfândega. Nós temos o importador. Ok. Essas pessoas aqui, que na verdade são responsáveis pelo veículo, né? Então o que acontece aqui, né? Essas pessoas aqui, elas informam, né, ao Renavan
que é o Registro Nacional de Veículos Automotores, né, em conformidade com o artigo 125. Então, olha aqui, né? Esse aqui é em conformidade com o artigo 125 do Código de Trânsito Brasileiro. Ele vai informar o quê? O número do chassis, tá? Ele vai informar o monobloco, bloco. Ele vai informar as características do veículo e assim por diante, tá? Tá aí. Aí o que acontece? Informou o Renavan. O Renavan, claro, o Detran vai ter o acesso aqui. A concessionária, aqui está você. Tá? O que aconteceu com você? Você comprou o veículo. Tá? Você comprou o veículo, você vai ter que apresentar a nota fiscal lá no Detran. Tá? Ou nota fiscal eletrônica, né? Tá, DANF, né? Isso, né? Então, isso aqui é o quê? É regra para você obter o seu primeiro registro. Essa ida até lá, isso aqui está previsto no artigo 122. Olha aí. Artigo 122 do Código de Trânsito. A partir desse momento, né, você comprou o veículo, você provou, apresentou a nota fiscal, ó, o portal nota fiscal, ó, ele vai o quê? Imputar os dados aqui no Renavan. Tá? Vai imputar os dados do Renavan. Aí o seguinte, o que ele está falando aqui? Aqui ele está falando, né, principalmente o inciso 1, qual o tempo que você tem aqui, você pessoinha, para entregar até o Detran. Tá? Nesse caso concreto aqui, ó, 15 dias, a gente vai mostrar para vocês aqui. Professor, o que acontece? A partir do momento que você levou lá, tá? Ou você, um despachante, levou a nota fiscal, tá tudo certinho lá no Detran, o Detran vai emitir um documento, tá? Ele vai emitir um documento, esse documento aqui é o certificado de registro do veículo, né? Em conformidade com o artigo 121 do Código de Trânsito Brasileiro, tá? Mais aqui a resolução 599 de 2016. Então aqui você vai receber isso aqui. Então esse aqui vai ser o documento de registro do veículo. Professor, qual que é esse documento? Esse documento aqui, ó. Esse documento aqui que você utiliza. O que acontece aqui? Então aqui vai estar lá no Renavan, vamos colocar assim a vida pregressa do veículo, tá? Então é emitido o certificado de registro do veículo. Aqui tem um nome, tem um código Renavan, ó, o código Renavan. Esse aqui é o primeiro, tá? O primeiro, novo, bacana. Professor, eu vendi o veículo para outra pessoa. Ele vai no verso, preenche, vai no cartório, reconhece e firma. Você, com posse desse documento, você vai até o Detran e registra esse veículo no seu nome. Ou seja, esse código Renavan, ele vai ter todo o histórico desse veículo. Então, isso aqui que é o registro, né? Na primeira vez, você vai receber o registro, aí, o CVR, né? E mais o certificado de registro e licenciamento do veículo, que esse aqui ele é expedido anualmente. É outro documento, é outra coisa. Esse documento aqui, que é o registro, o certificado de registro e licenciamento do veículo, é anual. Aqui vai constar o quê? O pagamento do licenciamento, o pagamento do seguro obrigatório, o DPVAT, né? Você vai pagar também o IPVA do carro, só após o pagamento dessas suas obrigações que é emitido esse documento, também de porte obrigatório no veículo. Tá? Esse aqui não precisa ficar no veículo, isso aqui é o CVR. Então ele está falando aqui, esse artigo 4º aqui, ele está regulamentando isso aqui. Ele está falando esse prazozinho de você aqui até você chegar lá no Detran, antes do registro, antes desse documento. Esse documento está aqui, ó. Bacana? Vem comigo. Antes do registro e licenciamento, o veículo novo, nacional ou importado, está aqui, que portar nota fiscal de compra e venda ou documento alfandegário, caso que for um veículo importado, poderá transitar. Agora tem as hipóteses aqui. Então, isso que ele está explicando. Puxa vida, né? Gente, esses desenhozinhos é muito bom. É claro que a gente vai detalhar esse assunto quando a gente estiver na aula quando a gente tiver na aula a gente tiver a aula de registro, uma aula específica sobre isso, com muitos exercícios, inclusive. Bacana, fechou aí.
Pronto, eu expliquei. É muito difícil explicar só com palavras esse momento aqui, né? Então, aqui já passei a ter uma fundamentação para vocês aí. Primeiro, pronto, aí, do pátio da fábrica, da indústria, encarroçadora, da concessionária, do posto alfandegário. Então, olha aqui, do pátio, né, quem vai, sai de um lugar para outro, tá? Ao quem? Ao órgão de trânsito do município de destino. Do município não municipal. Qual que é o nome desse órgão de trânsito? É o DETRAN. Aí. É o DETRAN. Então você saiu, né? Lá da concessionária com o seu carro cheirosinho, bonitinho, né? Até o órgão de trânsito, você tem um prazo de 15 dias consecutivos. Quando você chegar lá no DETRAN, tá, já vai ter parte dos registros que, claro, o fabricante já imputou esses dados no Renavans, né? Já imputou esses dados no Renavans, você vai imputar outra parte, que é o primeiro registro dele, o primeiro certificado, que é de transferência, inclusive, do veículo, né? Isso é utilizado para transferência. Nos 15 dias consecutivos da data do carimbo de saída do veículo. Então, lá na nota fiscal, vai ter um carimbo da saída do veículo, né? Está aí, constante na nota fiscal, ou documento alfandegário correspondente. Então, esse é o prazo de 15 dias, né? Tá certo? Então, esse aí é o prazo, né? Esse prazo aí, tá? Dependendo aí da situação aí também, e do DETRAN, claro, né? Você pode prorrogar também por mais 15 dias, tá? Então, regra geral, 15 dias. Bacana, fechou? Então, aí, o inciso primeiro. Bacana, né? Vem comigo agora. Então, é o seguinte, significa dizer que quando você retira o carro da concessionária, durante esse prazo, você pode andar livre, leve, solto aí, tá certo? Sem estar emplacado, sem estar registrado, sem estar licenciado, porque não vai cair, não vai imputar uma infração de trânsito aí, lá do artigo 230, inciso 5, né? Não vai ter lá seus 7 pontos na carteira. 2. Do pátio da fábrica, ó, do pátio da fábrica, da indústria encarroçadora ou concessionária, ao local aonde vai ser embarcado como carga por qualquer meio de transporte. Então aqui já é diferente, do pátio da fábrica, da indústria encarroçadora, da concessionária, ao local aonde vai ser embarcado como carga por qualquer transporte. Então isso aqui é outra situação, né? Então ele vai ser embarcado para um transporte, provavelmente para importação. 3. Do local da descarga, as concessionárias ou indústrias encarroçadoras. Então, o local da descarga, ele sai lá do local da descarga até a concessionária, tá? Mas tem que portar a nota fiscal do veículo, né? Então, nesse período aqui, tá? Nesse período aqui, ele pode transitar aqui sem esse problema aqui, né? 4. De um a outro estabelecimento, na mesma montadora, encarroçadora, encarroçadora ou concessionária ou pessoa jurídica interligada, do mesmo grupo econômico, né? Parágrafo 1º, vem comigo aqui. No caso de veículo novo, comprado diretamente pelo comprador por meio eletrônico, na internet, o prazo que trata o inciso 1, que é de 15 dias, será contado a partir da data de efetiva entrega do veículo ao proprietário, né? Muito comum isso, né? Hoje em dia, todas as concessionárias, até para dar um driblezinho aí no vigor tributário, arrecadatório do poder público, né, você vai direto no site da compra direta, né, você vai no site lá da General Motors, por exemplo, vai lá, compra, né, bacana, pagou, gerou boleto, já pagou, zerou, né, tá, o que acontece daí? Na própria concessionária eles fazem isso, né, você está fazendo a compra direta. Já é o seguinte, aí já vai sair faturado lá da fábrica no seu nome. Professor, os 15 dias vai ser lá da fábrica da montadora? Não, aí ele fala, a partir da onde? Ó, a partir da efetiva entrega do veículo ao proprietário. Ele vai lá na nota e carimba lá, a partir daquele carimbo você tem 15 dias. No caso do veículo novo doado por órgão ou entidades governamentais, o município de destino que trata o inciso 1, será constante do instrumento de doação, cuja cópia deverá acompanhar o veículo durante o trajeto. Óbvio, né? Equiparam-se as indústrias encarroçadoras
as empresas responsáveis pela instalação de equipamentos destinados à transformação de veículos em ambulâncias, veículos policiais e demais veículos de emergência, né? É a transformação do veículo. Artigo 4º, parágrafo 4º. No caso do parágrafo 3º, deverá ser aposto o carimbo no verso da nota fiscal de compra com a data de saída do veículo pela empresa responsável pela adaptação ou transformação. Tudo bem, tranquilo, né? Em caso de estados da região norte do país, olha que questão boa de concurso, né? O prazo que trata o inciso 1 será de 30 dias consecutivos, né? 30 dias consecutivos para a região norte do país. Eu, particularmente, até hoje não consegui entender isso, né? Vem comigo, parágrafo 6º, né? Para os veículos recém-produzidos, beneficiados por regime tributário especial e para os quais ainda não foram emitidas notas fiscais de faturamento, fica permitido o transporte somente no pátio interno das montadoras fabricantes para os pátios externos das montadoras fabricantes e outras empresas responsáveis pelo transporte de veículos num raio de 10 km aí, desacompanhados de nota fiscal. Aqui é a exceção da exceção, que é sem nota fiscal, né? Bacana, né? Desde que acompanhado da relação de produção, que é dentro de uma indústria gigante lá. E aí, professor? E aí? O último artigo. Professor, o que acontece se eu desrespeitar essa resolução 04? Você vai cair no 230, inciso 5, que conduzir o veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado, infração gravíssima, 7 pontos na carteira, penalidade, multa e apreensão do veículo, remoção do veículo como medida administrativa. Essa resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogada aí a resolução 613, que é 12, né, antes lá do novo Código de Trânsito. BF, 23 de janeiro de 98. Pronto, paga essa aula interessante, essa aula aí muito legal sobre registro e licenciamento de veículos, ok? Vamos lá, nosso encerramento de sempre. Nunca saberemos quão fortes somos até ser forte. Seja a única escolha, né? Então, assim, às vezes você não coloca fé em você não acredita em si próprio, né? Tá lá, sempre vai. Só que aí dá um determinado, você é encurralado, aí você ali você não tem o que escapatória. Aí, a partir daquele momento que você descobre que você enfrenta os problemas, tão forte você é. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique-claque.